Não olhe para a circunstância. Era uma palavra, obrigado, que já estava em meu coração há um tempo. E existe um personagem que me chamava muita atenção e é alguém que eu ficava imaginando, essa pessoa, ela tem uma fé tremenda em Deus. Essa pessoa, ele soube o momento certo. Essa pessoa chamada Jairo. Todo mundo conhece a história de Jairo, que ele foi lá atrás de Jesus para obter a cura para sua filha. E na Bíblia relata que ele era um homem bem-sucedido, chefe da sinagoga, homem de respeito e admiração. E se encontrou numa situação em que a religiosidade não poderia fazer mais nada por ele. Ele teria que dar um passo, ele teria que ir além. Porque só vir à igreja e dizer eu sou evangélico, às vezes não adianta nada. Precisamos dar um passo. É falar, eu levo as boas novas, eu sou uma pessoa diferente. E Jairo, ele entendeu isso e foi atrás daquele que poderia fazer isso por ele, aquele que poderia transformar a vida dele. E essa mesma pessoa em que Jairo foi atrás e buscou, ele está aqui nesse lugar, que é o nosso Senhor Jesus. Nós já fomos abençoados por Jesus, porque o Jesus já passou aqui. A presença dele maravilhosa através do louvor foi notório, quase que palpável a presença dele. Mas como que às vezes você não sente? Precisa mudar. Por que eu não sinto a presença de Deus? Eu preciso deixar de ser religioso para ser alguém segundo a vontade de Cristo, que leva realmente as boas novas. Aquele que alguém olha para você e fala, ei, aquele ali realmente é uma pessoa serva de Deus. Eu estava conversando com ele, é uma pessoa diferente, fala diferente, age diferente. Confia nele. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos, capítulo 5, 21. Glória a Deus. Em Marcos, capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora vá para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou ele e disse:
Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante. Ou em outras versões: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Glória a Deus. Aqui eu pude meditar nessa palavra, em que Jairo, a partir do momento quando Jesus ele chega na praia, já à beira-mar, uma multidão já começa a comprimi-lo. Ele já está ali, em volta de um monte de gente que está com Jesus, está ali ao lado de Jesus, mas não tem a percepção de que aquele que está ali é que poderia mudar toda a situação. Que às vezes não basta nós virmos para a igreja, não basta nós estarmos aqui apenas escutando um hino, escutando uma canção, ou batendo palma, se nós não mudarmos aqui, internamente. Temos que ter essa mudança em nós. Temos que buscar isso, falar: Senhor, me muda. Aquele irmão ali, Deus, que ele sente a presença, ele fala, muda isso em mim. Traz em mim uma unção nova. Tenha que buscar isso. E Jairo, quando relatando aqui na palavra do Senhor, ele precisava de um auxílio, já que ali a religiosidade dele não podia fazer mais nada por ele. Ele foi de encontro a Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, já existia uma multidão que o comprimia, porque estavam ali todos curiosos para saber o que Jesus iria fazer. Qual era o milagre que Jesus iria fazer. Só que ninguém estava interessado no Jesus que estava ali. Estava interessado naquilo que ele poderia fazer. Aí quando Jairo chega, Jairo, um homem que era um dos principais da sinagoga, um homem de respeito. Eu imagino na hora que Jairo está chegando próximo de Jesus, aquelas pessoas começam a se afastar, para que ele tenha acesso livre a Jesus. Aí ele se prostra diante do Senhor. Ele se ajoelha diante do Senhor. E quando ele faz isso, ele se humilha, porque ele era um dos principais. O que fazia um dos principais da sinagoga? O chefe da sinagoga no tempo de Jesus era um fariseu instruído na lei e na interpretação da lei, e que dirigia o funcionamento das orações e serviços sinagogais exigidos pelo judaísmo. Ou seja, Jairo, ele era um homem de entendimento da palavra, das escrituras. Ele tinha conhecimento, só que ele não tinha o principal. Ele não tinha o principal, que era Jesus dentro dele, que era Jesus com ele. Isso ele não tinha, e ele foi atrás, ele foi buscar isso, e se ajoelhou aos pés de Jesus. Ele não se importou com o título que ele tinha de ser um dos principais da sinagoga. Ele se humilhou ali aos pés de Jesus. Ele falou: mestre, venha comigo. E muitas das vezes você tem que sair da sua casa, sair do seu conformismo e falar: mestre, vai comigo. Preciso tomar uma decisão muito difícil no meu trabalho. Preciso tomar uma decisão muito difícil na minha casa. Preciso tomar uma decisão muito difícil no hospital. Mestre, venha comigo. E muitas das vezes nós agimos com o nosso pensamento, com a nossa força ou com o nosso intelecto. E muitas das vezes, para não falar sempre, a gente erra, porque não buscamos a orientação no devido tempo, a orientação de Jesus. E quando Jairo estava ali, pedindo para que
Jesus fosse com ele, ele implorou. A palavra fala no Marcos 22, ele implorou, em 23, ele fala, implorou insistentemente. Ele implorou a Jesus insistentemente, vai comigo. Ele não se importava com mais nada, porque ele tinha algo precioso que precisava de Jesus. E quantos de nós temos algo precioso que precisa da presença precisa de Jesus, e a gente às vezes nem oramos por ele? Quantos dos nossos familiares não conhecem a Cristo? Quantos precisam ouvir de Jesus? E às vezes nós não falamos. E às vezes nós não nos importamos em falar, porque Deus prepara outra pessoa para falar. Porque santo de casa não faz milagre. Para com isso. Para com isso. Seja você um agente de mudança na vida de outra pessoa. Seja você esse agente de mudança. Não queira que venha alguém de fora, ou uma pessoa de uma outra determinada religião, falar para o seu parente aquilo que ele deve fazer, sendo que você conhece o Evangelho, você sabe o Cristo a quem você serve, e você sabe que existem pessoas que precisam da salvação, e essa pessoa pode estar na sua casa, pode estar no seu trabalho, pode estar na faculdade. Aleluias. Aqui na Bíblia ela relata que em Marcos 23 sobre insistentemente. Ele falava insistentemente. Em Lucas capítulo 11, no versículo 9 e 10. Isso os irmãos vão colocar ali. Ele diz o seguinte. Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10. Ele fala: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Se Jairo tivesse ido até Jesus e falado: mestre, vá até minha casa, só falado uma vez só, não insistido, você acha que Jesus tinha ido com ele? Existia uma multidão que comprimia Jesus. Poderia ter várias pessoas falando ao mesmo tempo ali quando estava Jesus com ele. Aí chega o mestre da sinagoga, ali encontra Jesus, se prostra a Jesus e só fala: mestre, vai comigo. Se ele falasse uma única vez, não teria adiantado nada. Ele insistiu naquilo que ele precisava. E às vezes nós devemos insistir naquilo que nós tanto precisamos. Não adianta a gente falar: orei apenas uma vez, agora está em suas mãos, Jesus resolva. E cai no esquecimento, você não ora mais, você não pede mais, você não busca mais. A gente precisa pedir. Bater na porta para que ela seja aberta. Bater na porta para que ela seja aberta para os nossos familiares. Bate na porta em oração para que Jesus abra a porta para o seu familiar, ele saia daquele vício das drogas, ele saia do vício da bebedeira, do alcoolismo. Seja você o agente de mudança para outra pessoa. Em Marcos 25, 24, continuando, diz: Jesus foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o comprimia. Jesus estava indo, ouviu, atendeu o pedido de Jairo, estava indo com ele até a casa de Jairo, onde que precisava de um milagre, e ele estava indo junto com Jairo. Eu fico imaginando o pensamento de Jairo. A alegria que ele fala: agora salvação vai entrar na minha casa. Agora
os meus problemas, chegará. O Mestre está indo comigo. Não há nada que pode atrapalhar, Ele está indo comigo. Essa alegria que está no coração dele, de estar indo com Jesus até um determinado lugar, para que faça a transformação. Só que aí no meio do caminho, Jesus do nada, um monte de gente o comprimindo, fala, opa, alguém me tocou. Vocês conhecem a história da mulher do fluxo de sangue? Aí eu fico imaginando o Jairo. Ele implorou insistentemente que Jesus fosse para a casa dele, para que houvesse a salvação. Aí quando Jesus está no meio do caminho, Jesus para. Aí Jairo fica, e agora? Eu preciso do milagre urgente, eu preciso disso rapidamente, não vai ter tempo. A minha filha não vai aguentar mais. Quando vocês que são os pais, nós que somos pais, nós fazemos tudo pelos nossos filhos. Tudo. Não tem nada que nós não deixamos de fazer. E o nosso Pai Celestial, Ele faz tudo por nós. Não tem nada que Ele não deixa de fazer por você. Não tem nada que Ele deixa de fazer por você, mas da mesma forma que nós que somos pais carnais, educamos os nossos filhos e ensinamos eles de como eles devem andar, o nosso Pai também nos ensina. Temos que estar, vou falar igual vou falar no curso de intercessão, temos que estar apercebidos o que está acontecendo. Porque Jesus todos os dias está com você. Se acontece uma situação, é que Ele está te treinando, está te orientando. Não pense que o Senhor Jesus não te ama. Se você tem esse sentimento no seu coração, e caia por terra hoje, porque Deus te ama. Ele te ama. Na Bíblia não relata o tempo que Jesus ficou ali com a mulher. E também não relata que Jairo ele reclamou. Não relata que Jairo murmurou porque Jesus estava curando uma outra pessoa. E Jairo murmurou porque Jesus parou. E Jairo maldizeu porque Jesus parou. Não. Jairo ele confiou. Ele entregou a sua confiança totalmente em Jesus. E mesmo que Jesus parou, porque falou, de mim saiu virtude, alguém me tocou, e ficou naquele determinado tempo falando com a mulher do fluxo de sangue, ele não murmurou. Ele confiou em Jesus. Ele falou assim, o Mestre vai na minha casa, a salvação vai com ele, a salvação é ele. A primeira lição que a gente pode aprender com esse episódio, dessa pausa que acontece na história, é que Deus está no controle de tudo. Deus, Ele sempre está no controle de tudo. Às vezes quando não acontecem as coisas que a gente quer que aconteça, porque não é naquele tempo que precisa acontecer. Porque Ele sabe que nós devemos que ser moldados, nós temos que ser preparados, nós temos que ser capacitados para que aí se enxergue aquilo que você tanto pede para Ele. Porque Ele sim está no controle de tudo. E a segunda lição que podemos aprender, não é a circunstância que irá dizer quando a minha bênção chegará em minha vida, e sim a minha atitude perante as circunstâncias. Então devemos ter a fé, crer que o impossível pode acontecer. Não é aquele momento ali que vai determinar se você vai receber a sua bênção ou não. Creia em Deus. Creia. Em Efésios 3:20, vocês devem saber esse versículo de cor. O que diz Efésios 3:20? Deus
é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. O que nós fazemos primeiro? Pedimos. Devemos pedir. Está lá em Lucas 11:9. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A gente pede de um jeito, mas ele fala, não, esse jeito não. Eu não vou te dar isso não, eu quero coisa melhor para você, quero algo melhor para você. Repense naquilo que você está falando, eu quero algo melhor para você. Em Marcos, capítulo 5, versículo 35 e 36, falam que, aqui nessa parte fala que, quando chegam alguns homens que vieram na casa de Jairo, e falam, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Não precisa, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não há mais solução. O que tinha que acontecer, aconteceu. Não mais incomode o mestre. Aí eu posso imaginar Jairo, com aquela dor no coração terrível, já imaginando a perda. E às vezes ele pode até acreditado naquela palavra. E muitas das vezes, quando nós temos alguma situação, vem pessoas e fala para você algo contrário, que te coloca para baixo, que te entristece. Aí você fica com aquele coração amargurado, triste, porque alguém disse alguma coisa para você, ou alguém disse alguma coisa de você, sem você ele estar ali sem saber de nada, você está boiando. Aí uma palavra que Jesus, a palavra diz que Jesus, não fazendo caso do que eles disseram, ou seja, Jesus, ele ouviu o que as pessoas falaram, mas Jesus não importou com aquilo que eles disseram, não. Aí Jesus não volta para aquelas pessoas que vieram para Jairo, Jesus volta para Jairo e fala, Jairo, não tenha medo, tão somente creia. É isso que nós temos que fazer. Não ter medo, tão somente crer em Jesus. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Não tenha medo, tão somente creia. É isso. Essa é uma palavra de ânimo. O pastor Paulo pregou. Tenha ânimo. Essa é uma palavra que Jesus falou para Jairo. Palavra de ânimo para Jairo. Não tenha medo. Tão somente creia. Aí como que fica a nossa mente? Nós somos seres humanos. Tem lá o mestre. Aquele que pode fazer todas as coisas. Fala para você, não tenha medo, tão somente creia. E existe a circunstância que é contrária, que veio através da vida de Jairo para falar, ei, não dá mais, ei, não adianta mais falar mais nada, deixa o mestre aí, não vai acontecer mais nada. E existem situações que acontecem na nossa vida diária, que quer dizer o quê? Não adianta mais você ser cristão, não adianta mais você ir à igreja, olha como é a sua vida, você não tem mudança, não acontece nada, a sua vida cada vez vai para pior, deixa o mestre aí, vai para o mundo, vai para as baladas, vai para o baile, vai para o funk. Vem palavras sendo jogadas. E se você não tiver
atento à voz do Senhor, você acaba virando e seguindo. Por isso, esteja sempre atento ao ouvir a voz de Deus. Sempre o Senhor vai falar no seu ouvido: ei, não faça isso. Ei, não faz assim. Deus usa a multiforma dele para falar. Ele pode usar até um ímpio para falar para você não fazer isso. Ele fala através da palavra. Ele fala através de sonhos. Ele fala de diversas maneiras. Basta você estar atento à voz de Deus. Em Marcos 5,37, fala que quando aconteceu esse episódio, Jesus não deixou que ninguém seguisse ele, a não ser aqueles que estavam envolvidos com o propósito da salvação. Quem que seguiu Jesus? Pedro, Tiago e João. E estava lá estava Jairo. E às vezes quando você tem alguma situação, existem pessoas que não estão envolvidas no propósito que você. Que às vezes você fala: irmão, eu estou com um sonho de comprar uma casa própria. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai me dar esse sonho. Aí vem alguém e fala, joga um balde de água fria em você. E você não vai conseguir. Você ganha um salário mínimo, como que você vai conseguir? Pessoas que não estão envolvidas com o propósito que você tem. Jesus amava as outras pessoas? Com certeza. Só que as outras pessoas não estavam envolvidas no propósito da salvação que era para a vida de Jairo. Então tenha pessoas que estejam alinhadas junto com você, com o propósito que você tem. Não é todo mundo que você acha que está do seu lado que tem o mesmo propósito que você. Selecione as pessoas. Selecione aquele que pode estar do seu lado. Aquele que você fala: ei, eu estou numa situação difícil, ora por mim. E essa pessoa, ela vai orar por você, ela não vai falar: ei, tá vendo lá tal pessoa? Tá vendo o pastor Paulo? Veio pedir para mim oração. Não é pastor? Tá pedindo oração. Como pode? É pessoa que não está envolvida no propósito que você. É pessoa que quer levantar dissensões, facções. E às vezes você acha que aquela pessoa é seu melhor amigo. Você acha que aquela pessoa é aquela pessoa que você pode confiar. E às vezes não é. Tenha essa consciência de estar alinhado com o propósito de Deus. As pessoas que estão do seu lado têm que estar alinhadas com o seu objetivo também. Que quando uma pessoa está do seu lado, você fala: ei, me ajuda em oração. A pessoa, ela vai e ora com você, junto com você, intercede com você. Ela está na luta por você. Você não está sozinho. No livro de Eclesiastes 4, capítulo 4, versículo 9 e 12 diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Selecione as pessoas que vai estar com você.
Marcos 5:38. Fala que quando Jesus chega lá na casa, existe choro, aquele alvoroço. Eles estavam só esperando que Jairo chegasse na casa correndo, afoito, sozinho. Porque foram lá homens avisar Jairo que já era, não tem mais solução, não tem mais jeito. Só que quando Jairo chega, ele chega com quem? Ele chega com quem? Ele chega com Jesus. Ele chega com o mestre. Aí o mestre olha, vê na casa de Jairo aquele alvoroço, pessoas chorando, se lamentando. Aí quando Jesus entra na casa, ele olha, todas aquelas pessoas ali chorando. O que está acontecendo? Ela não morreu, ela apenas dorme. Aí que as pessoas que não estavam alinhadas com o propósito de Jairo, que não estavam alinhadas com o propósito ali, que começam a fazer? Começam a rir. Começam a rir. Aí que Jesus faz? Marcos 5, 39, 40. Jesus ordena que todos que estavam ali saiam. Saiam. Vocês não estão entendendo qual é o propósito que eu tenho para a vida de Jairo. Você não está entendendo qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Às vezes Deus está te tratando e quer que você me busque mais, ore mais, jejue mais. E às vezes você fica, eu não sei, Deus não me ama, Ele não me quer. Deus está sempre de braços abertos para te receber. Sempre. Aí Jesus fala, saiam. Aí ficou ali com Jesus o pai, Jairo, a mãe e os discípulos. Eles estavam no primeiro, vamos dizer, na sala da casa. Entrou, estava ali na sala da casa. Jesus pede para que as pessoas saiam. Aí Jesus, ele vai mais fundo. Que entra o pai, a mãe e os discípulos, aonde estava a menina. E nós precisamos ir mais fundo a cada vez mais. Buscar ao Senhor a cada vez mais. Dar um passo além. Ir além. Buscar a solução para os nossos problemas, que é Jesus. Então Jesus entrou onde a menina estava. E era nítido que a menina estava ali, deitada. Aí estava Jairo, a mãe, talvez chorando, imaginando o que pode acontecer. E estavam os discípulos. Por que os discípulos estavam com Jesus? E Jesus só chamou esses discípulos para estar com ele? Porque eles estavam sendo treinados. Porque Jesus não ia estar ali para sempre com eles. Ele iria de volta para o Pai, mas eles permaneceriam ali para fazer as obras que Jesus faria, ou que estava fazendo, ou até obras maiores. Mas ele estava sendo treinado. Por isso que você tenha pessoas ao seu lado que estejam alinhado com o propósito que você tem. Porque não importa a circunstância que você esteja passando, não importa a situação que você está passando, se você está com Cristo e está alinhado com você, a situação ela muda. A situação que parecia contrária, ela se inverte. Que tudo aquilo que falaram, que pensaram, ela acaba se invertendo.
Por isso, não tenha medo, tão somente creia. Estou finalizando. Em Marcos 5, 41, 43, ela fala: tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Eu imagino quando a menina ela levantou, imediatamente ela saiu do quarto dela, começou a andar pela casa, e aquelas pessoas que estavam ali ficaram impressionadas. As mesmas pessoas que riram de Jesus, quando Jesus chegou e falou: a menina não está morta, ela apenas dorme, ficaram atônitos, ficaram impressionados. E isso vai acontecer com você. As mesmas pessoas que riram de você, quando você falou algo que você tinha um desejo de fazer, que você falou algo que tinha um desejo, um sonho de realizar, essas mesmas pessoas, elas vão ficar atônitas com aquilo que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida. Apenas não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo. Nós temos a nossa mente carnal e achamos muitas das vezes que nós não podemos. É muito para nós. Aquela bênção não é para mim, aquilo é pelo irmão, é para o irmão. Não é para mim não. Quem sou eu? Quem sou eu para receber isso? Oxalá Deus me desse isso. Quem é você, irmão? Crise de identidade? Está com crise de identidade? Você é sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus. Não deixe que ninguém fale nada ao contrário de você. Quando falarem quem é você, eu sou embaixador de Cristo. E quem é você? Porque nada pode parar aquele que segue a Cristo. Ele deu ordens expressas para que todos aqueles que estavam ali não dissessem nada a ninguém. E mandou que dessem alguma coisa para comer. Alguma coisa para que a menina se alimentasse. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai querido, porque sabemos que é o Senhor que está conosco a cada dia. É o Senhor que nos enche, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que transforma as nossas vidas, e muitas das vezes nós ficamos parados, esperando acontecer algo sobrenatural na nossa vida, sendo que nós precisamos tomar um passo. Jesus, que o Senhor venha nos dar a força, que o Senhor venha nos dar o vigor. Muda o nosso pensamento, muda o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar. Pai querido, que nós queremos andar em novidade de vida contigo. Não importa aquilo que vão falar, não importa aquilo que vão dizer na nossa casa, na nossa escola ou no nosso trabalho. Você virou crente. O que você tem? Pai, que o Senhor seja em nossas vidas, que tenhamos essa novidade de vida contigo, um encontro verdadeiro com o Senhor, da mesma forma que Jairo teve um encontro e foi até os seus pés e implorou insistentemente ao Senhor: venha comigo, venha
só o Senhor, ó Deus, que pode fazer todas as coisas. É só o Senhor que pode transformar, é só o Senhor que pode renovar. É só o Senhor que tem a solução para todos os problemas. E é só em Ti que nós confiamos. Obrigado, Jesus. Tu és poderoso. Que o Senhor venha, Deus amado, a nosso favor. E que o Senhor possa olhar para dentro de nós. Ah, Deus, quando o Senhor olhar para dentro de nós nessa noite, e o Senhor encontrar alguma coisa que tem dentro de nós que te desagrada, que te entristece, Pai, arranca fora. Não queremos mais isso não, Deus. Aquilo que entristece o Senhor, aquilo que nos leva para baixo, que nos traz enfermidades espirituais, aquilo que nos coloca amarras em nossas pernas, algemas em nossas mãos. Oh, Pai querido, liberta a nossa vida nessa noite. Por isso, Pai querido, nós queremos a cada vez mais estar perto do Senhor.